Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel. Abra aí, por favor. O título da mensagem é o Cântico de Ana. Quem era esta mulher chamada Ana? Vou contar um pouquinho de Ana para você. Ana era uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos. E lá na época antiga, até hoje em dia no Oriente Médio, é outra cultura, é outro entendimento. Lá funcionava da seguinte maneira: se o homem casasse com a mulher e a mulher não tivesse condições de gerar filhos, então ele estava autorizado a se casar novamente. Não é que ele se separou dessa daqui, não. Ele se casar com mais uma mulher que lhe desse filhos. Porque a mulher, naquela época, ela era vista da seguinte maneira: só tinha valor se gerasse filhos. Se não gerasse filhos, não tinha valor nenhum. Para você ter uma ideia, a mulher não era nem contada. Lembra da época de Jesus, a multiplicação dos pães e dos peixes? Já foi bem depois de Ana. Mas a Bíblia fala que lá no deserto estavam cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Não era contado. Então, pois é, mas é a cultura de lá. Até hoje, no Oriente Médio é assim. Mas o que eu quero que vocês entendam é aqui, ó. A mulher já era desvalorizada. Já era desvalorizada. E a que não gerava filhos, aí era mais desvalorizada ainda, porque essa servia para quê? Naquela visão, para nada. Então essa era a situação de Ana. Ana era casada com um homem chamado Eucana. E Eucana, por ver que a sua mulher não gerava filhos, casou-se novamente com outra mulher chamada Penina. E aquela outra mulher fazia o quê? Zombava de Ana. Humilhava Ana. Por quê, Bispo Paulo? Porque ela se sentia valorizada e a outra desvalorizada, inferior. O que eu quero que você entenda é agora. Durante vários anos, Ana ficou preocupada com a situação dela, com o fato de não gerar filhos, tentando entender o porquê. Tentando, mas por quê? E ela chorava, e ela reclamava, e nada resolvia. Nada adiantava, nada resolvia. Até que chegou um dia que Ana fez o quê? Ela pegou aquele problema dela, aquela situação, e veio diante de Deus e entregou nas mãos de Deus. E colocou nas mãos de Deus. Ela entendeu que não adiantava ficar reclamando, murmurando, perguntando por quê, da onde, para quando. Não adiantava nada disso. Ela pegou o problema
e veio e colocou nas mãos de quem? De Deus. E quando ela decidiu fazer isso, até o pastor da igreja, naquele momento, por não vigiar, por não estar ligado ali no Espírito de Deus, foi instrumento do maligno para zombar dela. Porque a Bíblia fala que lá na igreja, no templo, no tabernáculo, Ana, ela chorava muito, as lágrimas corriam, mas ela não deixava sair som da boca. Ela mexia os lábios, mas não saía som. Já viu quando você está chorando muito e você tenta falar e a voz não sai? Some. E o pastor da igreja, o sacerdote chamado Eli, olhou para ela, foi até ela e falou: vem cá, você não tem vergonha não? Como é que você enche a cara de vinho e vem na igreja, vem falar com Deus? Toda embriagada vem diante de Deus. Aí ela vira para o sacerdote e diz: tua serva não está embriagada. Eu não tomei vinho nenhum não. Isso é a minha dor. Esse é o meu sofrimento, que eu carreguei durante muitos anos. A humilhação, a vergonha, a dor, o desespero. Só que hoje eu tomei uma decisão. A decisão de pegar tudo isso que eu não consegui resolver, que ninguém pôde me ajudar, que eu bati em muitas portas, mas ninguém fez nada por mim. Então hoje eu tomei uma atitude, eu peguei tudo isso e vim colocar nas mãos de Deus. É por isso que o Senhor está me vendo nesse estado, nesse choro, nesse pranto. Aí o sacerdote despertou, olhou para ela e falou: então pode levantar e pode ir para casa em paz, porque Deus ouviu a sua oração. Quando a pessoa tem essa atitude de colocar a situação diante de Deus, então tudo muda. O que Jesus disse lá em Mateus capítulo 11, se não me engano, versículo 28? Vinde a mim, todos que estáis o quê? Cansados. Cansado de quê? Ana estava cansada. Cansada de ser humilhada. Cansada de tanto sofrimento. Cansada de tanta dor. Vinde a mim. Olha que interessante o que Jesus falou. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aí vem a promessa: e eu vos aliviarei. É uma promessa. E a promessa tem que o quê? Que se cumprir. Lembra do que nós aprendemos aqui? Está escrito, lembra? Está escrito, está. Então se está escrito, aquilo tem o quê? Poder. Se está escrito na Bíblia, tem autoridade, tem poder. Jesus disse: se você está sobrecarregado, se você está cansado de tanto sofrimento, venha a mim e eu vos aliviarei. É uma promessa. Foi o que aconteceu com Ana naquele dia. É o que acontece com as pessoas hoje. Só que as pessoas demoram para tomar essa decisão. Elas demoram. Ana demorou. A Bíblia fala que Penina já tinha filhos do marido de Ana. Espera aí. Um filho, normalmente para se ter ele, vamos colocar aí no mínimo 9, 10 meses, para se ter o filho. A Bíblia fala que Penina já tinha filhos, mais de um. Então nós estamos falando de mais de ano.
Mais de ano, Ana só ali chorando, reclamando, murmurando. Quantas vezes você acha que Ana deve ter falado: será que Deus está me vendo? Será que Deus está me ouvindo? Poxa, por que eu estou carregando esse sofrimento? Por que isso? Por que aquilo? E enquanto ela agia assim, acontecia o quê? Nada. Absolutamente nada. Tentando entender por quê. Eu não preciso entender por quê. Eu só preciso tomar uma atitude, uma decisão. Pegar aquele problema, aquela situação e vir colocar nas mãos de quem? De Deus, e acreditar que Deus, Ele é poderoso para me abençoar, que a palavra dEle é verdadeira e vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na minha casa, vai se cumprir na minha família. Eu colocar isso dentro de mim e tomar essa atitude. Aí depois de anos, aí eu vou te fazer uma pergunta: quanto tempo mais será que dá para carregar o fardo? Quanto tempo mais dá para sofrer? Quanto? Já viu aquela pessoa que está comendo o pão que o diabo amassou e cuspiu em cima, e você convida ela para vir colocar o problema diante de Deus, para vir no culto, e ela fala: não, não vai dar não, hoje não, hoje não, eu não estou com tempo. Significa que ela ainda suporta mais um tempo carregar aquele fardo. Ana suportou mais de ano. Quando a pessoa ela cai em si, ela diz: chega, não aguento mais, não suporto mais, então ela toma essa atitude. Aí Ana veio e colocou diante de quem? De Deus. E o sacerdote disse: pode ir para casa em paz, porque Deus ouviu a sua oração. E Ana concebeu. Ana gerou um filho. E não foi qualquer filho. Foi um dos maiores homens da Bíblia, o profeta Samuel. E depois de tudo isso, olha o que diz aqui no capítulo 2, é onde que eu quero chegar com você nessa noite. Você já entendeu quem é Ana? Descobriu sobre Ana, não descobriu? Tem muita gente aí que está igual Ana. Está carregando o fardo há anos. O capítulo 2 começa assim, o título é o Cântico de Ana. Quem canta é porque está o quê? Normalmente. É porque está feliz. Está tranquilo. Já viu aquela pessoa quando entra para tomar um banho, você passa na porta e escuta ela cantando? Pode saber que ela está o quê? Feliz. Ela está feliz. Então Ana estava feliz. Olha o que diz aqui. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor. A minha força está exaltada em quem? No Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Diga glória a Deus. Antes ela chorava, porque a adversária dela, ela chamava de adversária, a outra esposa do marido, que gerava filhos, que humilhava ela. Antes a adversária envergonhava ela e ela chorava. Ela abria a boca para quê? Para chorar. Só que agora, depois que ela tomou uma atitude de colocar a situação diante de Deus e confiar que aquilo ia mudar, agora a boca dela estava cheia de quê? De riso. Agora ela se ria dos inimigos. Por quê? Porque agora já não tinha mais motivo para zombarem dela, para humilharem ela, para envergonharem ela. Aquela situação foi resolvida.
Quando Deus resolve a situação na vida de uma pessoa, o ambiente dela muda. As pessoas que olhavam de forma tortuosa passam a ter que reconhecer que algo extraordinário aconteceu na vida daquela pessoa. Tudo muda. Quando Deus entra com providência numa família, uma família que já está desacreditada, que todo mundo já julgava como a pior família da rua, a pior família do bairro. Aí Deus entra com providência e muda tudo. Como é que as pessoas vão olhar? Vão se admirar daquilo dali. Então era assim que Ana estava se sentindo. Continua comigo que eu vou chegar aqui em algo muito forte. Versículo 2, olha o que Ana disse: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de quê? De orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos aonde? Na balança. Quando eu vejo esse pedacinho aqui do versículo 3, eu vejo como se Ana estivesse se lembrando do período antes de chegar até Deus. Não multipliqueis palavras de quê? De orgulho, e nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Quantas vezes talvez ela questionou a Deus? Quantas vezes? Lembra do ladrão da cruz? Jesus foi crucificado ao lado de dois homens. Dois ladrões. E um daqueles ladrões olhou para Jesus e disse assim: vem cá, você não é o Messias? Não é o Filho de Deus? Prova para mim. Desce da cruz, salva-te, salva você mesmo e me salva também, que eu vou acreditar em você. Palavras o quê? Arrogantes. Como se Jesus, como se Deus tivesse obrigação de fazer alguma coisa por ele. Ele queria ver para crer. E Jesus já tinha ensinado que mais feliz, mais bem-aventurado, eram os que criam para depois ver. Ele já falou duvidando, já falou com arrogância. E quantas pessoas estão sofrendo, estão padecendo, e quando vão falar com Deus, falam com arrogância. Sabe qual é a resposta que vão ter? A mesma que o ladrão da cruz teve. Qual foi a resposta que ele teve de Jesus? O silêncio. Eu vou dizer uma coisa para você: não tem nada pior no mundo do que o silêncio. Depois você vai analisar o que eu estou falando. Já viu quando você está brigando com alguém e esse alguém fica calado? Como é que você fica? Parece que a irritação se multiplica. O silêncio é cruel, é terrível. Tudo que aquele homem teve foi o quê? O silêncio. Por causa da arrogância dele. Toda pessoa que está sofrendo e vai com arrogância falar com Deus, ela vai ter o quê? O silêncio de Deus. E do outro lado da cruz tinha outro ladrão. O outro ladrão corrige o de lá, rapaz, mesmo estando na mesma situação que Jesus, você tem coragem de falar essas besteiras?
Aí esse ladrão vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino, porque eu mereço estar aqui. Eu fiz muita coisa errada. O Senhor não. O Senhor sempre andou correto. O Senhor está sendo injustiçado. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando entrares no teu reino. Aí Jesus aqui no meio olha para isso e diz: hoje ainda estarás comigo no paraíso. O arrogante teve o quê? O silêncio. E o humilde que colocou a situação nas mãos de quem? De Deus, teve a resposta. Teve resposta. Ainda hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Então, quando Ana disse aqui, eu imagino que ela estava se lembrando dos anos que ela passou falando coisas o quê? Arrogantes diante de Deus. E ela diz assim no versículo 4: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, ou seja, os que têm algum tipo de deficiência, porque ela tinha uma deficiência, ela não gerava filhos. Porém os débeis, cingidos de quê? De força. Ela está dizendo para mim e para você, por maior que seja a minha deficiência ou a sua deficiência, por maior que seja a nossa dificuldade em vencer um problema, quando colocamos diante de Deus, nós somos cingidos de força. Deus nos cerca de força. Deus nos dá condições para vencer aquela situação. Deus nos dá essa condição. Ele nos fortalece. Ele nos renova. Continua comigo. Versículo 5. Versículo 5. Os que antes eram fartos de pão, os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome, até a estéril, aí é forte, lê aí, até a estéril o quê? Fala mais alto, até a estéril o quê? Você achou que era um só que Deus tinha dado para ela? Enfraqueceu. Agora olha que interessante, uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia. Você nunca recebe na proporção que pede. Nunca. Você sempre recebe muito mais do que você pede. Você nunca recebe na proporção que você pede. Sabe por quê? Porque quando Deus derrama a bênção dele, Deus nunca derrama por medida. Deus sempre faz para sobrar. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes no deserto? Eram 5 pães e 2 peixes. Tinham que comer 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Como sempre tem mais mulheres do que homens nos ambientes, pode ver aqui agora. Como sempre tem mais mulheres do que homens, então se tinha 5.000 homens, eu calculo que tinha no mínimo umas 8, 10 mil mulheres. E como sempre tem mais crianças do que adultos, então eu acredito que tinha uns 10, 15 mil crianças. Então eu acredito que ali foi para 30 mil pessoas. 5 pães e 2 peixes. Todo mundo comeu, todo mundo se fartou e ainda sobraram 12 cestos cheios. Se você ler a Bíblia, você vai observar que tudo que Deus faz é além do que aquilo que eu peço,
aquilo que eu preciso, vai além. Deus faz para sobrar. Ana, quando ela tomou a decisão de colocar o problema diante de Deus, ela pediu o quê? Um filho. Deus deu quantos? 7. Então ela disse aqui, ó, até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o quê? O vigor. Por quê, Bispo Paulo? Porque a intenção da outra era o quê? Humilhar esta. A intenção daquela era envergonhar essa. Então, quando a bênção de Deus veio para essa passou a gerar filhos. E aquela lá, como a intenção do coração era má, foi perdendo as forças. Ela estava dependendo só da força dela. Agora eu cheguei aonde eu queria. Eu li isso tudo com você para chegar aqui. Versículo 6. Versículo 6. O Senhor é o que tira a vida e o quê? E a dá. Faz descer a sepultura e faz o quê? Subir. O Senhor empobrece e o quê? E enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Diga glória a Deus. Sabe o que tudo isso aqui significa? Significa que a última palavra não é do homem, não é do médico, não é do advogado, não é do familiar, não é do vizinho. A última palavra em tudo sempre vai ser a de Deus. Sempre vai ser a de Deus. É isso que Ana entendeu e está ensinando para mim e para você nessa mensagem aqui. Eu não sei o que foi que você profetizou aqui nessa noite. Eu não sei o porquê você talvez está sendo envergonhado, está sendo humilhado, está sendo pisado e por aí vai. Eu não sei o motivo da sua tristeza, das suas lágrimas, da sua dor. Eu sei de uma coisa: o mundo inteiro pode ter falado um monte de coisa, mas a última palavra sempre vai ser a de Deus. Quando você entende isso, foi aí que tudo mudou na vida de Ana. Tudo mudou quando ela entendeu isso. Eu já tentei, eu já fiz, eu já corri atrás, eu já lutei, não deu certo. Eu vou colocar a situação diante de quem? De Deus. O que Deus disser, aí está dito. Aí é sacramentado. E Deus mudou a história dela. Eu creio que esse mesmo Deus, Ele está entre nós. Ele não muda. Deus é imutável. Deus não muda, Ele não é diferente. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Deus não envelhece, Ele não perde a força, o poder. Ele é o mesmo. E infelizmente as pessoas também são as mesmas. Assim como Ana demorou um tempão para entender que precisava pegar o problema dela, a situação, e colocar diante de Deus, assim também as pessoas hoje em dia demoram um tempão para entender isso. E tem gente que morre e ainda não entendeu. Tem gente que vê tudo acabando e ainda não entendeu. Aí eu vou deixar uma pergunta para você agora.
Essa pergunta é para você carregar ela. Quanto tempo mais você aguenta carregar esse fardo pesado? Quanto tempo mais vai demorar para você se cansar de toda essa situação? Se você diz, Bispo Paulo, já cansei, já está pesado demais, não aguento mais não, e é por isso que eu estou aqui, para profetizar, para orar, para colocar diante de Deus. Então eu digo para você, coloque a certeza no seu coração, que a última palavra neste problema vai vir de quem? De Deus. E vamos lutar junto, vamos continuar profetizando. Cada terça-feira profética vai ser mais abençoada do que aquela que passou, porque cada terça-feira aumenta aquela certeza que Deus vai nos responder, que Deus vai nos abençoar. Quando você vem, quando você ora, quando você traz a sua folha profética, o que você está demonstrando? Que você acredita naquilo que você está pedindo, que você acredita que por mais que todo mundo está falando o contrário, está te espraguejando, está te amaldiçoando, Deus é poderoso para mudar tudo aquilo dali e te abençoar. Deus mudou a história de Ana, e Deus é poderoso para mudar a sua história também. Para de questionar a Deus com porquês. Os porquês irritam. Já viu seu filho, sua filha? Quando você fala assim, ó, fulano, você não vai sair hoje. Aí ela vira para você e fala, por quê? Na hora o sangue engrossa na veia. É assim ou não é assim? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Na hora. Ou então você fala, menino, não é para você mexer aí. Por quê? E tem um monte de gente falando com Deus. Por quê? Esquece o porquê. Vamos simplesmente colocar no nosso coração a seguinte certeza: Deus tem a última palavra. Pega a situação, coloca diante de quem? De Deus, e vamos profetizar que vai dar tudo certo. Amém? Deu certo com Ana? A vergonha dela deixou de existir? O que era impossível para os homens, medicinalmente falando, foi possível para Deus? Então vai ser possível para você também, para mim também. Amém? Quem entendeu? Fica de pé no seu lugar. Eu queria continuar, eu podia continuar mais uma hora aqui, mas vamos em frente. Muito em breve nós vamos fazer uma vigília. Amém? Aí você venha. Você venha. Amém? O culto de vigília é bom porque 2, 3 horas só de mensagem. Aí a gente aprende muito mais das coisas de Deus. Mais adoração, mais louvor. Amém? Mas o que eu quero que você entenda hoje é que a última palavra é de quem? Olha para a pessoa do lado aí. Pergunta assim para ela, e aí? Perguntou? Fala, e aí? Dá para carregar quanto tempo ainda? Hã? Chega? Cansou? Então vamos colocar diante de quem? De Deus. E vamos profetizar. Eu vou te entregar uma folha profética. Cadê a folha profética? Entrega uma para cada pessoa, por favor. Entrega uma para cada pessoa, por favor. Toda semana, quando eu te entrego a folha profética, eu te peço para colocar uma mensagem bíblica. Por quê? Porque eu aprendi que a nossa fé, ela tem efeito, tem poder debaixo da palavra de quem? De Deus. E aqui em cima, ó, aqui em cima, eu quero que você coloque o capítulo 2, versículo 2 de 1 Samuel.
É o capítulo 2, versículo 2. Aqui em cima, ó, você vai escrever esse versículo. O versículo 2 diz assim: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Sabe o que significa isso? Não há outro além de ti. Eu estou aqui. Estou aqui. Eu tenho que ir nesta direção. Para lá. Tem alguém além de mim para lá? Tem. Olha lá. Ela está além de mim. Então aqui, ó, é isso que a mensagem quer dizer, ó. Aqui no meu caso existe uma pessoa além de mim. E esse versículo está dizendo que além do Senhor não existe outro. Ele é o topo. Ele é o maior. Então quer dizer que a última palavra é de quem? É dele. Eu lembro quando Isaías foi levar para Ezequias a notícia que ele ia morrer. E quem falou que Ezequias ia morrer? Deus. O profeta chega para Ezequias e fala assim: ó, vim aqui trazer uma notícia. Aí ele: qual notícia? Deus falou para você arrumar sua casa que você vai morrer, tá? Certamente morrerás e não viverás. Virou as costas e foi embora. Ezequias olhou para um lado, olhou para o outro, pensou: vou falar com quem? O recado veio de quem? De Deus. Então a única pessoa que pode mudar esse recado é quem? É Deus. O próprio Deus. Não existia nenhum outro além dele. Aí a Bíblia fala que Ezequias coloca o rosto na parede, começa a chorar e fala: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de que andei com fidelidade nos teus caminhos. Procurei fazer a tua vontade, os teus ensinamentos. E tal, e tal, e tal. Aí a Bíblia fala que Isaías já estava no meio do caminho, saindo da cidade para ir embora. Deus fala com Isaías: Isaías, oi Senhor, volta na casa de Ezequias. Pois não, Senhor? E diga a ele que resolvi acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Coloca aqui o versículo 2. Não existe nenhum outro além do Senhor. Aí você começa a profetizar aqui embaixo. Por isso eu profetizo a cura do meu familiar. O médico falou que não tem jeito, mas a última palavra é do Senhor. Eu profetizo aqui. O advogado falou que eu já perdi a causa, mas a última palavra é do Senhor. Eu profetizo a minha vitória aqui. Amém? E terça-feira que vem nós vamos estar aqui orando juntos, profetizando, ou 9 da manhã, ou 3 da tarde, ou 7:30 da noite. Levante essa folha profética aos céus.